Começa hoje a... Ó, a Alicia está entrando ali. Vou esperar. Ela me disse que ia atrasar um pouco. Oi, Alicia! Oi! Oi! Tudo bom, querida? Oi, Lícia. Oi! Oi, tudo a bem, né? mulherada está tudo em peso aqui, viu, Lícia? Agora chegou um homem aqui, a mulherada estava tudo em peso aqui. A maioria. É. Gente, assim, eu estava te aguardando que tu me dissesse que tu ia chegar um pouquinho em cima do laço, mas tu vinha. Assim, ó, gente, eu acho que vamos começar a nossa reunião de hoje, né? Antes da gente combinar nossa atividade de hoje, vamos fazer uma oração para começar o nosso estudo, né? Pode ser contigo, Alicia? Pode. Tá. Então tá. Antes de fazer a oração, eu queria fazer um agradecimento, tá? Então, assim, ó, o que eu queria dizer? Que na minha caminhada, eu sou uma pessoa de muita sorte, porque durante a minha vida, assim, nos momentos mais difíceis, eu sempre tive anjos caminhando comigo. E aqui não foi diferente, tá? Então, eu queria agradecer para vocês todo o apoio, tudo do meu procedimento. Muito obrigada por tudo. De coração. Para vocês. Tá? Então, juntos. tá. Então, vamos agora para a oração, né? Então, elevando o nosso pensamento, tá? Mentalizando a imagem de Jesus e a paz que ele emana, agradecendo por esse momento tão bom, né, da gente se reunir aqui, agradecendo a presença dos nossos mentores espirituais, amados, que sempre nos acompanham nessa 1h30 nas terças-feiras, agradecendo a Paty, que vai nos conduzir o estudo hoje. E talvez porque eu não seja muito criativa, as minhas preces são um pouco repetitivas, eu acho. Mas queria pedir, então, que a gente continue com essa paz emanada do nosso Mestre Jesus e que tenhamos muita proteção nessa 1h30 de estudo. Que assim seja. Beijo. Obrigada para todos. Que assim seja. Que assim seja. Mas, Lícia, tu sabe que assim, quando a gente viu, antes até da gente começar, eu acho que é interessante isso, quando tu ficasse lá, que tu colocasse no procedimento, né, e pedir oração, eu achei assim, como é bom a gente poder repartir isso e ter um grupo para tu poder dividir isso, né? E depois a Diana, né? Então, eu acho assim, ó, que maravilha nos dias de hoje tu poder assim saber que tu pode contar com alguém, que tem um abraço mesmo de longe, tu tem a pessoa ali torcendo por ti, né? Que coisa boa, né? E eu acho tão especial esse grupo até por esse tipo de situação, né? Porque às vezes a gente vê que as pessoas estão doentes, né? E tu fica sabendo, mas eu nem sabia. Coisa boa esse colinho, né? Porque a gente cuida de tanta gente, né, Lícia? A gente cuida de tanta gente que está doente. Aí, quando a gente precisa de um colo, meu Deus, como é bom esse colo, né? Da gente poder ter um abraço, aquele amor, aquela coisa gostosa, né, Lícia? E isso esse grupo tem de especial, né? Coisa boa. Mas, viu, Lícia, eu vou aproveitar que a Alessandra está aqui, eu vou lembrar uma coisa muito importante dela, tu disse essa prece repetitiva. A gente tem estudado muito até no grupo também questão da oração. Eu também, há um tempo atrás, me preocupava muito essa questão da oração. A Alessandra, numa das discussões sobre isso, ela falou uma coisa que eu não esqueci, Alessandra, de uma vez que a gente questionou e conversou sobre a oração, que a Alessandra até disse assim, ué, e até tu comentou de um banda, né? Que ele disse assim, pai, eu estou aqui, se colocando, né, para o preto velho, me lembro disso. E aquilo me veio assim, às vezes a gente esquece que tu não precisa fazer uma grande oração, te recolher e para Jesus, Jesus, eu estou aqui, né? É uma coisa tão simples, né? Porque a gente acha que tem que escrever aquelas orações maravilhosas, muitas vezes tu faz aquelas orações maravilhosas e não é de coração, né, Alicia? Então eu acho que o que é de coração que é o que importa, né? E eu tenho certeza que é de coração porque tu, né, tu ficasse muito feliz com todo esse abração aqui nosso aqui, né? Bom, mas gente, então assim, começando a nossa atividade de hoje, a Paty, então, vai conduzir, eu falei para ela, porque ela tinha o capítulo 5, ela vai terminar o 5, tá? Vai dar um apanhado geral até para a gente poder se achar ali, foi o que eu combinei com ela, e aí depois a gente vai para o 6.
eu tenho combinado, eu queria saber até de vocês o que vocês acham, gente. Eu combinei agora até com a Sidéria, quando ela for apresentar, ela já prepara o 7 e 8, porque eu me lembrei que quando a Alessandra apresentou, ela nunca conseguia terminar, então eu acho que a gente combina assim 2 capítulos, porque acho que a pessoa consegue ficar mais tranquila. Ela já se prepara mais, não sei, eu queria ver a opinião de vocês. Porque eu tomei essa decisão até sozinha e pedi para a Sidéria, olha, Sidéria, te prepara para o 7 para o 8. Eu acho que é mais interessante. O que vocês acham? Eu concordo, eu acho bom também, porque a gente fica mais tranquilo, não fica com aquela pressão de que vai ter que terminar rápido ou que o capítulo ficou pela metade, né? Acho que é melhor, né, Paty? Eu acho. Mas então tá, Paty. Então, assim, ó, fica à vontade para conduzir isso tudo com a gente aí, então, Paty. Certo. Boa noite, então, a todos, pessoal. Quem eu não vi, que não se manifestou ainda. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Ação e Reação, né? Da parceria de André Luiz e Chico Xavier, né? O espírito de André Luiz, como é que eu vou dizer, transmitiu, né, esses ensinamentos em 1957 para o Chico Xavier, em comemoração ao primeiro centenário da codificação kardeciana, né? E esse livro, Ação e Reação, é da série Da Vida no Mundo Espiritual. Então, fazendo um resumo, esse livro, ele trata da relação entre os espíritos encarnados e os circuitos de purgação, da vontade de André Luiz observar e conhecer mais o funcionamento da lei de ação e reação, né? Então, ele mostra, o livro, que o inferno exterior, que é o que a gente vai ver em várias situações desse livro, ele é o reflexo da própria pessoa. Então, ações que foram deprimentes na vida da pessoa enquanto encarnada, né, por relaxamento ou por crueldade, levam essa pessoa a ter, a ficar um período isolada, né, pensando e tentando melhorar moralmente, né, para melhorar esses erros que teve. Então, eles deixam bem claro no livro que todas as possibilidades que as pessoas têm hoje na vida material são vinculadas às sombras do passado, né, do ontem. E mostrar para as pessoas que é necessário e é preciso sempre trabalhar no bem, né, para que a evolução moral aconteça. Então, esses são os objetivos, assim, do livro, mostrar essas coisas. Então, onde se passa o livro, né? André Luiz e Hilário, que é um outro companheiro desencarnado, né, visitam a Mansão da Paz para observar as leis de causa e efeito. Eles têm essa recomendação pelo Ministério do Auxílio, porque André Luiz queria entender melhor o funcionamento da lei de ação e reação, né? Então, essa Mansão da Paz, ela fica no umbral. E essa mansão, ela é caracterizada assim por ser um hospital e também uma escola, porque ali ficam hospedados, né, entidades que superaram a crise de perturbação inicial do desencarne, né, e aquela crise de angústia que ainda deixa os recém-desencarnados fixos na matéria. Eles conseguiram superar essa parte inicial e ficam hospedados ali no hospital, recebendo tratamentos, recebendo auxílio, para conseguir superar, né, aceitar a nova situação de vida e conseguir evoluir, né. Nessa mansão,
além deles ficarem se recuperando, recebendo tratamento, eles também conseguem fazer determinadas tarefas, né? E o livro também mostra que essas tarefas que são realizadas por aqueles espíritos que estão um pouco melhor, elas acabam, além de ajudar o próximo, né, elas ajudam muito mais a quem está ajudando. E isso é uma coisa que acontece, que a gente sente na vida terrena também, né? Muitas vezes a gente acaba de coração fazendo as coisas e sente um benefício, assim, um bem-estar muito grande, né? E isso eles retratam bem no livro. Bom, e esse capítulo 5, eles então saíram da mansão, né? O André Luiz e o Hilário, eles saíram da mansão e estão se direcionando para a parte de trás da mansão, né? Então, eles caminham por caminhos escuros, né? Totalmente sem luz, assim, bem assustadores. Eles escutam pessoas gemendo, se lamentando, que são aquelas pessoas que ainda não aceitaram e não superaram a crise de perturbação ainda do desencarne. Porque também eles falam que esse período de perturbação pode durar alguns dias, mas pode durar muito tempo, depende muito do entendimento da pessoa que desencarnou e do quanto ela é apegada à matéria e a todas as coisas ligadas ao mundo material. Então, eles caminham por essa região do umbral, né? É uma região de bastante névoa, né? Eles mal enxergam nessa região. E durante esse caminho, então, eles questionam, né, a pessoa que está acompanhando ele, que é eles, os dois, que é o Silas, sobre por que essas pessoas não entram para a mansão, por que não são todos acolhidos lá, e aí o Silas acaba explicando isso, que eles precisam aceitar primeiro a condição, ficar mais tranquilos para depois entrar. Mas que, ao mesmo tempo, eles não estão totalmente desamparados ali naquela localização, né? Que existem trabalhadores da casa que atuam ali fora, trabalhadores que também foram espíritos que chegaram em situação de precisar de auxílio, que foram auxiliados e agora já se acham em condições de ajudar outros espíritos em condições piores, né? E nesse meio tempo eles avistam nessa escuridão uma luz, né, que fica a luminária de uma cabana, né? Então eles vão se aproximando e, e enxergam então essa cabana com 2 cães na entrada e uma imagem assim de um senhor alto, né? De uma assim bem uma imagem bem bruta, assim, de uma pessoa, um espírito bem primitivo ainda, né? Ele pouco conversava com eles, né? Mas ele era o guardião dessa cabana. E no momento que a gente estava lendo sobre isso, estudando, a gente também falou que essa luz poderia significar, no meio da escuridão, um ponto de evolução moral. Então, aquele espírito que estava ali ajudando como guardião da cabana, ele já tinha evoluído um pouco. Então, essa luz poderia significar isso também. E então Silas quis mostrar para o André Luiz e para o Hilário 3 espíritos que estavam ali, né? Espíritos que estavam ainda bem revoltados, né? Eles habitavam assim celas, né? Com grades, de uma forma quase uma forma meio um pouco animalizada, assim, de tamanha agressividade, né, desses espíritos.
Então, eles viram 2 casos, né? E agora iam passar para visitar o terceiro inquilino dessa cabana. E o que eles perceberam nesses dois espíritos anteriores é que os pensamentos desses espíritos, eles produziam no espaço, assim, imagens, né? Então, como se o pensamento deles se materializasse com cenas da vida material, de sofrimento e de muito apego, assim, às coisas materiais, que eles não conseguiam se libertar, de ódio, né, de raiva. Então, eles perceberam isso nos 2 casos que eles viram. E agora, então, eles estavam indo observar o terceiro caso. Então, aí eu acho que posso começar a ler a partir daqui, que foi onde a gente parou. Deixa eu só encontrar o parágrafo aqui. Bom. Então, em relação ao doente, o último que eles tinham visto. Deixamos o doente imprecando contra nós, de punhos cerrados, e abeiramo-nos de outra cela. Ante a palavra de Silas, que nos recomendava observar o quadro em foco, fitamos o Que novo... página? Só a página ali, Patrícia. 68. Tá. O último parágrafo, bem o último mesmo. Uhum. Então, fitamos o novo enfermo, um homem profundamente triste, sentado ao fundo da prisão, de cabeça pendida entre as mãos e de olhos fixos em parede próxima. Seguindo-lhe a atenção no ponto que concentrava os seus raios visuais, a modo de espelho invisível, retratando-lhe o próprio pensamento, vimos larga tela viva em que se destacava enluarada rua de grande cidade, e na rua conseguimos distingui-lo no volante de um carro, perseguindo um transeunte bêbado até matá-lo sem compaixão. Então, são as formas pensamento, né, deles. Eles conseguiam fazer com que isso fosse material que os outros conseguissem enxergar também. Aqui é importante, né, Paty, assim, que ele fala também nos outros, ele coloca assim, a moda do espelho invisível, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, claro, e foram nos 3 casos, né, isso é uma coisa que a gente já sabe disso, né, mas retratando o espelho invisível, retratando o próprio pensamento. Então, as reminiscências, as coisas mal resolvidas, as dores, né, inclusive a culpa que esse indivíduo estava, isso tudo foi retratado lá. E tu sabe que eu reli várias vezes agora de novo, até para esse estudo, e eu fiquei pensando numa coisa assim muito importante, gente, né? E me lembrei muito que o Sérgio falava muito isso nas palestras lá da AME, né, presencial, que a gente sempre tem aquela ideia assim: eu vou desencarnar, e então vai ser tudo muito bonito, né? A gente vai viver muito feliz, vai ser tudo maravilhoso. E esse livro, eu acho que é aquela coisa de fazer repensar que, na verdade, né, tu vai lá e tu vai te encontrar realmente contigo mesmo, exatamente com as coisas que tu fez, e nesse caso, claro, a culpa, a reminiscência da culpa desses 3 indivíduos que eles relatam, é retratado nesse espelho. Então, a gente também vai prestar conta de tudo isso. Então, desfaz toda aquela ideia de que muitas vezes, e muitos espíritos às vezes têm essa noção, não, lá é maravilhoso, a vida vai ser lá. Não, a vida é aqui. Né? Mais uma vez, eu lembro assim, a vida é aqui. Então, se a gente não fizer aqui, a última reencarnação é agora. A gente estuda isso tanto nos grupos espíritas, né? E eu me lembro do Sérgio, até quando ele colocou isso, e que me gravou muito importante, e até tinha uma imagem do rio, que aquele momento que passa agora, aquela onda daquele rio, não vai passar de novo, né? Então, a chance da gente realmente viver e fazer as coisas verdadeiramente corretas, no sentido moral, é hoje, né? Desfazendo aquela ideia de que a gente vai encontrar tudo maravilhoso. Então, vocês imaginam assim, ó, porque chama atenção nesse livro o sofrimento dessas pessoas, né? De eles, na verdade, encarando as coisas erradas que eles fizeram, né, e que não resolveram
lá na Terra, né, Paty? Uhum. Isso aí. E não conseguem sair disso, né? Não conseguem enxergar uma luz, porque também eles falam aqui que a luz tem que aparecer primeiro dentro deles, né? Não adianta ficar esperando uma ajuda de fora. A ajuda até vem, mas tem que iniciar por eles, né? O arrependimento, a tentativa de se retratar com tudo aquilo, mas o que a gente observa aqui é que esses espíritos ainda têm o mesmo sentimento, assim, de apego, de raiva, de ódio, de querer bens materiais que não existem mais, né? E isso aí dificulta eles serem ajudados. Isso é bem importante, é bem lembrado isso, Paty, porque assim, ó, toda essa raiva que ele tem, cada um fala isso, né? Inclusive o do primeiro caso, né? Que quando ele fala lá do filho, né? Do filho que ficaram com o dinheiro dele, uma raiva como se fosse ele estivesse vivendo naquele momento, né? Esse caso agora aqui do acidente, quer dizer, ele revive como se ele estivesse provocando agora o acidente, na verdade, que desencanou outra pessoa. Então, lá dentro, exatamente o que tu coloca, Paty, lá dentro ele não resolveu isso. Então, se ele não resolver isso dentro dele, de que ele tem que melhorar isso, ele levou tudo isso para lá. Então, ele não vai adiante nem no caminho lá, né? Não vai conseguir seguir adiante na sua trajetória, né? É, porque essa primeira virada de aceitação e de perdão, que no caso ele tem, o espírito que está nessa situação tem que se dar conta que errou e pedir perdão para melhorar, precisa vir de dentro dele, ninguém pode fazer isso, né? Por nenhum de nós. E aí eles ficam presos nessa situação porque eles não conseguem ter essa luz interna, né? Alguém Bom, gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, gente? Eu acho que é bem importante isso aí. Eu Não. não sei se é um comentário, assim, mas é mais um depoimento assim, do meu trabalho no Centro Espírita, do que é o sofrimento dos desencarnados com fixação de pensamento. Do sujeito que desencarna e revive aquela situação que ele mesmo plasma dentro daquilo. E procura ajuda e não consegue sair se revoltando. Do quanto a gente mesmo vai construindo essas situações de sofrimento. Por isso que eu acho que essa ideia de vigiar o pensamento é fundamental. Porque se a gente não estiver vigiando, daqui a pouco a gente está construindo uma coisa bem ruim para a gente mesmo. Assim. E assim, pessoal, o que eu tenho visto, na verdade, é que a gente está... muita gente encarnada está com esse pensamento repetitivo. A gente vê que tem pessoas repetem e vão continuar com esse pensamento lá depois, né? É isso, vão ficar presas nisso, se não resolverem aqui. É bem isso mesmo. É verdade, né, Raquel? E como a gente vê isso, né, de pessoas... Sabe que quando começou essa pandemia, eu me lembro que eu até discordei muito do meu irmão, que o meu irmão, ele disse assim, Vera, eu acho que essa pandemia não vai melhorar as pessoas. Eu digo, não, mas eu tenho muita esperança. Tenho muita esperança que com tanto sofrimento que as pessoas vão passar, que isso vai melhorar. E a gente vê, às vezes, né, o sofrimento que essas pessoas causam para eles mesmos. E, na verdade, eu não digo assim que o indivíduo tenha piorado, não sei se esse é o termo adequado, né, gente? Mas eu acho que não caiu a ficha assim, de que, nossa, a regeneração que aconteceu aqui na Terra, toda essa transformação, todo esse sofrimento que teve, todo esse desencarne, parece que muitas pessoas, não se deram conta e ficam assim olhando o próprio umbigo, né? A sua própria situação, e não conseguem ir para frente. E o que a Raquel falou, eu também acho bem importante isso, né? Porque o pessoal mantém isso no dia a dia. Né? E isso aparece no Centro Espírita também, né, João? Claro, isso vai aparecer lá no Centro Espírita. O que a gente nota, Verinha, na verdade, é que acho que as pessoas estão se encontrando muito com elas mesmas, né? Estão tendo que se encontrar muito com elas mesmas e, às vezes, dá tempo, né? Agora dava tempo de se encontrar, ficar dentro de casa. Verdade. É isso. Bem isso aí mesmo. Pode falar, Janine. Eu pensei no que o João falou, da fixação mental, com certeza, porque a própria autoobsessão começa no pensamento de si para si.
não é? Mas eu pensei também, não só na fixação mental, como a gente prestar atenção no que a gente vibra. E também naquilo que está no Evangelho, aonde está o meu tesouro, não é? Qual o valor que a gente dá para o trabalho, para as relações familiares, porque tudo isso, eu me lembrei daquele capítulo do Entre a Terra e o Céu, que eu gosto tanto, da mãe desencarnada que vira obsessor da madrasta que não cuidou do filho dela e o filho dela morreu. Então, quer dizer, encarnados ou desencarnados, aonde que a gente vibra, em qual tipo de apego, não é? E é onde que a gente vibra, onde que está o nosso coração. E essas fixações mentais, eu acho que vão vir dessas emoções, desses sentimentos, desses apegos, dessas emoções inferiores. Então, só isso assim que eu me lembrei, né? De a gente poder pensar em tudo que está dentro disso que a gente está falando, né? E mais Eu uma vez é aquilo que o João falou, orar e vigiar. E às vezes a gente não vigia muito, né? Eu queria colocar que eu acho esse exercício que a Janine falou muito interessante e eu mesmo tenho que estar fazendo isso todo dia, me cuidando todo dia, porque a correria do dia é tanta, a quantidade de trabalho que a gente se envolve e às vezes a gente não tem um limite para esse trabalho, não depende da gente, né? A gente nem sabe, às vezes, nem quem a gente é, assim, mais. Então, eu tenho que ficar pensando o que é mais importante para mim, sabe? Porque a gente se envolve tanto na correria, no trabalho, em se doar para os outros. Tá certo, a gente tem que se doar e fazer o bem, mas também é importante cuidar do que a gente sente, cuidar da família, dos mais próximos, né? E às vezes a gente acaba esquecendo, né? Então, eu acho um bom exercício e eu pratico sempre. Até porque, né, Paty, muitas das vezes, claro, isso não é regra, né, gente? Mas muitas das vezes a pessoa que corre demais, às vezes está fugindo dela mesma. E às vezes até para não enfrentar, né, as suas dores, né, o seu sofrimento e olhar para dentro de si, que é isso, né, que é o mais difícil, né? De poder, por isso que essas pessoas não conseguiram, né, que está retratando aqui, e quantos de nós também, às vezes passamos por isso. A gente vê isso muito no centro espírita também, né? Vem muito mesa mediúnica, né? Que os espíritos às vezes ficam perdidos, se sentem culpados lá em cima. Então, como a gente leva isso para lá, né? Então, retrata mais uma vez aquela coisa, né, que você sempre fala, né? A última encarnação, a melhor encarnação é agora, é isso aí. A gente tem que aproveitar ao máximo, né? Para a gente ser uma pessoa melhor e para poder progredir, né? Pode dar para seguir, Paty. Tá. Então, achávamos-nos diante de um homicida preso a constrangedores quadros mentais que o encerravam em punitivas recordações. Notava-se-lhe a intraduzível angústia entre o remorso e o arrependimento. A leve chamado de Silas despertou como fera roubada a quietação do sono. Instintivamente precipitou-se sobre nós num salto espetaculoso que a enxovia conteve e bramiu. Enxovia quer dizer aqui é uma parte da estrutura física do local, assim. Seria eles colocam uma parte subterrânea nas prisões, né? Então, essa parte, eles colocavam nessa parte presos de alta periculosidade. Então, isso aí fez ele não chegar muito perto das grades, né? E daí aqui eu penso de novo como o espírito fica primitivo, preso a essas coisas terrenas, né? Essas coisas ruins, porque ele fica como um animal aqui, né? Como uma fera. Ele simplesmente não tem domínio, assim, dos seus instintos, né? Precisa estar praticamente uma jaula, assim, né?
Então, ele se precipitou sobre as pessoas, o André Luiz, Silas, o outro espírito, e Orzil, que era o guardião, né? E começou a gritar assim: não há testemunhas, não há testemunhas. Não fui eu quem atropelou o infeliz, não obstante o odiasse com razão. Que pretendem de mim? Denunciar-me? Covardes. Espreitavam então a rua morta? Não respondemos. Silas, após fitá-lo compadecido, falou: deixemo-lo. Está completamente ilhado às recordações do crime que cometeu, crendo continuar depois da morte a escarnecer da justiça. Hilário, estupefato, interferiu ponderando: naquele doente que vimos cercado pela figura dos 3 filhos, né? E neste companheiro que contempla uma cena de morte, ele ficou pensando, falou sobre isso, né? O Hilário. Nosso amigo aprendeu-lhe o pensamento e completou-lhe a anotação, asseverando. O Silas, né? Completou o pensamento do Hilário. Vimos 2 irmãos infelizes, vivendo entre as imagens mantidas por eles mesmos, por meio da força mental com que as alimentam. Então, e, Paty, eu me lembrei de uma coisa importante, que muitas das vezes, até a gente, né? Às vezes cometendo pequenos erros que a gente faz na vida, porque nós estamos aqui justamente para que a gente cresça, para que a gente se torne um ser melhor, para que a gente progrida moralmente. Quantas vezes alguma coisa que a gente acha que fez errado, né? A gente toma essa atitude também. Ah, mas ninguém viu o que eu fiz, ninguém vai saber. Então, imagina, aqui na situação, né? Imagina o sofrimento dele, né? Vendo no espelho, porque na verdade tu vai ver toda a situação que tu viveu, né? Aqui na Terra, quando ele atropelou essa pessoa, o sofrimento que ele passou. E aqui vem a importância disso, assim, ele continua obsediado. A importância, mais uma vez, da obsessão, né, gente? Que a gente estuda, fala sobre obsessão, de como é importante a gente vigiar o pensamento, né? Esses dias no nosso grupo da mediunidade, a gente conversou muito sobre isso, né? E a Zilma, nossa orientadora, ela cobra muito isso, né? Ela é fantástica, gosto muito dela. E ela coloca assim, a gente, na verdade, tem que vigiar o pensamento 24 horas. E isso é muito difícil, né? Aí eu comecei a pensar, porque às vezes tem alguma situação que tu te irrita com alguém, alguma coisa, né? E é muito complicado, né? Mas, mais uma vez, a situação é assim, pensamento reto, pensamento do bem, né? É um desafio muito grande para nós todos, né? De que a gente seja uma pessoa melhor, né? E eu fico pensando isso. Será que eu sempre fiz as coisas corretas? Então, aquela análise, né? Então, imagina assim, como é difícil a pessoa olhar para dentro de si e poder resolver isso com situações bem sérias que aconteceram aqui, né? Mas a gente também comete isso no dia a dia, porque eu penso assim que a gente pode transpor esse livro para a vida da gente, entendeu, Paty? Quantas vezes a gente também faz isso, né? Não tem ninguém nada, eu vi lá, não tem nada, não tem ninguém me olhando, mas é a tua consciência, entendeu? A gente também faz isso no dia a dia, é ou não é? Por outros pequenos delitos, talvez, né? Então, salvo as circunstâncias, isso pode acontecer em outras situações do dia a dia, né? Para que a gente repense, né? Porque eu acho importante desse livro, né, para a gente transpor para a nossa vida também, exemplos práticos, né? Acho bem importante isso, né? O objetivo dessa obra, e provavelmente das outras que fazem o conjunto da vida no mundo espiritual, acho que é esse, né? Mostrar isso como um exemplo para as pessoas que estão encarnadas, né? Um exemplo a tentar ser seguido, assim, né? Um tema de casa. Eu acho que se estou numa situação dessa, eu ia ter que estar muito evoluído, porque eu ia morrer de pena das pessoas e atrapalhar tudo. Eu ia atrapalhar tudo. Como assim, Lícia? Tu diz em que sentido? Coração mole, eu ia pedir para perdoar, para botar os ladeiros. Ah, é. Claro, aí depende de cada um, né, Lícia? É bem isso mesmo. Eu estou muito evoluída para conseguir
ficar firme ali. Bom, mas nós estamos aqui em evolução, vai levar muito tempo ainda, né, Alicia? Tomara. Vamos devagarinho. Pode seguir por mim. Tá. Nesse instante, alcançávamos o terceiro cubículo, em que um homem feridento esvurmava as feias chagas, usando as próprias unhas. O homem com feridas, ele espremia o pus daquelas feridas, isso que eles quiseram dizer, né? A atmosfera francamente pestilencial exigia enorme disciplina contra a eclosão de nossas náuseas. Assinalando-nos a presença, avançou para nós, clamando amargamente: compadecei-vos de mim. Sois médicos? Atendei-me, pelo amor de Deus. Vede os detritos em que me apoio. Voltei-me de imediato para o chão, seguindo-lhe os gestos, e notei efetivamente que o mísero se movimentava num montão de sujeira, coberto por filetes de sangue podre. Somente depois de mais ampla atenção, averiguei que o quadro repugnante era constituído pelas emanações mentais do companheiro infeliz sob nossos olhos. Eu acho que aqui, mais uma vez, né, Paty, porque assim, quando a gente olha, li essa parte aqui, me deu um misto, assim, tu fica assim, nossa, ele realmente está num lugar muito horrível. Mas, assim, dá um sentimento assim, de compaixão também, né? A segunda parte. E a terceira questão de que vocês imaginam como é que está o pensamento né, desse espírito, que ele imagina, assim, uma coisa, tu vê tudo feridento, feias chagas, né? Tudo podre, na verdade, dá uma impressão horrível isso. Então, imagina como é que está o pensamento dessa criatura que chegou lá, né? Imagina o sofrimento. Imagina quanta coisa ele ainda vai ter que resolver nesse caminho, né? Posso seguir, Verinha? Pode? Doutores, continuou ele em tom de súplica, há quem diga que roubei dos outros a fim de satisfazer meus vícios no alcoice, seria em casa de prostituição, que eu frequentava. Mas é mentira, é mentira. Juro-vos que morava no bordel por espírito de caridade. As mulheres desditosas requeriam defesa, auxiliei-as quanto pude. Ainda assim, adquiri junto delas a enfermidade que me aniquilou o corpo físico e que ainda me empesta a respiração, convertendo-se aqui em meu próprio hálito. Socorrei-me por quem sois, socorrei-me por quem sois. A repetição dos rogos, contudo, derramava-se em tom imperativo, como se as palavras humildes do petitório fossem apenas o disfarce de uma ordem tiranizante. O assistente convidou-nos à retirada e explicou: é um antigo e inveterado gozador que despendeu em prazeres inúteis largos recursos que não lhe pertenciam. Por muito tempo ainda, a mente dele oscilará entre a irritação e o desencanto, nutrindo o ambiente horrível de que se fez o fulcro desequilibrado. De regresso ao ao Tugúrio de Orzil, perguntei sem preâmbulos. É Tugúrio, tu chegou a ver, Paty? Eu não cheguei a ver, tu sabe? Alguém sabe? Certo, deve ser uma cabana, uma residência. Alguém sabe? Eu acho que deve ser a parte mais central, né, da residência, onde ficava o guardião, porque ali eram as celas que eles... Tugúrio, não que ficava... a habitação pequena e pobre, choupana, casebre. É, tipo um casebre. Eu achei que fosse. Pô, que nome, né, gente? Que nome, né? Obrigada, Ju. Eu achei que fosse. Tu cuida do retorno de casa, né?
Então, o André Luiz perguntou, nossos irmãos doentes, desse modo, estarão segregados até que se renovem? Perfeitamente, aclarou Silas bondoso. E que devem fazer para atingir a melhora necessária? Indagou Hilário com insofreável assombro. Nosso amigo sorriu e obtemperou. O problema é de natureza mental. Modifiquem as próprias ideias e modificar-se-ão. É o que a gente tinha comentado, né? Eles ficam presos nos próprios pensamentos. Entregou-se a ligeira pausa, mostrou novo brilho no olhar percussiente e acentuou com segurança. Isto, porém, não é tão fácil. Consagram-se vocês, presentemente, a estudos especiais dos princípios de causa e efeito. Fiquem, pois, sabendo que nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida. Libertam-nos quando se enraizam no bem, que sintetiza as leis divinas, e encarceram-nos quando se firmam no mal, que nos expressa a delinquência responsável, enliando-nos, por essa razão, ao visco sutil da culpa. Então, aqui eu acho que é aquela, a principal mudança que o espírito tem que ter depois do desencarne, né? O pensamento, se estiver no bem, vai libertar o espírito, e ele não vai ficar nessa situação por muito tempo, nessa situação de angústia, né? E se o pensamento do espírito estiver no mal, então ele vai ficar preso ao pensamento de culpa, né? De mal que ele fez. Então, quando ocorre essa mudança aí, que eles conseguem superar, é que eles começam a ser atendidos, eu acho, pelo pessoal da mansão. Aí pode ser fora, e depois que melhoram mais, aí eles entram. Seria isso, Verinha? Eu queria lembrar, acho que eu queria lembrar uma coisa importante aqui, do Evangelho, que fala sobre a questão do mal. Deixa eu pegar aqui. Na verdade, é no capítulo 4, né? Ninguém poderá ver o céu se não receber de novo. E eles falam muito aqui, gente, da questão do mal. E depois eles entram... deixa eu só procurar aqui, porque até eu fiz o evangelho dessa parte. Bem-aventurados os aflitos, eu queria falar isso para vocês, que é bem importante. As provas voluntárias. Eu acho que é importante a gente colocar isso, né? Eu vou achar aqui, gente, depois eu boto até no grupo, mas acho que é importante a gente reler isso, tá? Já faz, acho que foi mês retrasado que eu falei, mas ele fala uma coisa muito importante sobre a questão do mal. Está aqui até, ó, mérito consiste em sofrer sem murmurar, as consequências sejam dos males que não seja possível evitar, sem perseverar na luta. Mas depois eu vou colocar do Evangelho para vocês. Mas eles colocam, gente, uma coisa muito importante. Quando eu li, tá, eu revisei, e fala de uma coisa muito importante, que nós todos, né, por melhor que a gente seja, a gente sempre tem o mal dentro da gente. Nós temos o bem e o mal. E a gente tem que fazer um esforço muito grande para transformar, né, tentar modificar esse mal que existe em nós. E só a mera questão de eu pensar no mal, o pensamento do mal, eu já estou fazendo mal. Então, aí faz lembrar aquelas coisas que a gente vê no dia a dia, né, gente? Né? Agora com a guerra, né? Eu me lembrei muito disso, foi a semana que eu apresentei esse evangelho, e o pessoal comentando da guerra, do Putin. Então, assim, e tu vê bem disso, isso reverbera, repercute como eco, porque aí um fala do mal, o outro fala do mal. Então, eu acho que, assim,
esses espíritos que estão aqui, né, que têm essas criações mentais, à medida que eles foram repetindo isso e não resolvendo, o pensamento deles foi mantido no mal. Porque se tu pensa o mal, tu já propaga o mal. Então, não é exatamente só a atitude que a gente tem, isso é uma coisa para a gente repensar. Eu vou pegar bem o evangelho, depois eu vou botar no grupo para vocês, que é bem interessante isso, viu, gente? Porque eu pensei nisso, e quem às vezes não pensa alguma coisa do mal, e nessas épocas tão difíceis de tragédia, aqui teve o coronavírus, agora, graças a Deus, está melhorando, a guerra, então, como a gente tem que policiar. E a gente nota bem típico nesse caso, desse capítulo, né? O criminoso volta ao lugar do crime. Por quê? Porque ele pensa no mal de novo, então ele vai fazer de novo, entendeu? Então, se a gente não consegue controlar, fazer esse esforço para não pensar no mal, para eu realmente fazer o bem, vai voltar ao lugar do crime. Então, ele coloca bem isso, o criminoso volta ao lugar do crime. Então, nós precisamos, na verdade, libertar, né? Eu entendo assim, né? Eu gostaria até de ouvir você sobre isso. Mas quem de nós não vai ter pensamentos também ruins, né? Se tudo é pensamento bom, as coisas vão fluir de outra maneira. Agora, se tu persistir no mal, né? Tu vai sempre voltar ao lugar do crime, tu vai persistir nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Eu entendi desse jeito. Eu não sei como é que vocês entenderam isso. Essa parte acho que é muito importante, gente, para a gente discutir. Como é que vocês entendem isso? Eu acho até que na sequência explica ali também, na sequência Na parte? que a Paty vai falar, então sobre tá, tem razão. Olha ali, a Janine colocou também, ó, não pensar do mal, a gente realiza atividades boas, atividades do bem. Eu acho que outra parte aqui explica, né? Mas eu acho que é uma coisa para a gente repensar, né, gente? E para o nosso dia a dia, né? Até para se tornar produtivo esse estudo. Porque às vezes pequeninas coisas que a gente tem, né? Então, o fato da gente pensar no mal, a gente já está propagando o mal também, né? Então, controlar o pensamento mais uma vez, né? Eu acho que sabe ler ali mesmo, Alessandra, para nós, Paty, eu vou procurar aqui. Tá. Então, afirma velho aforismo popular na Terra que o criminoso volta ao local do crime. Daqui podemos asseverar que, mesmo desfrutando a possibilidade de ausentar-se da paisagem do crime, o pensamento do criminoso está preso ao ambiente e à própria substância da falta cometida. O pensamento de culpa, aqui, né, no caso, sempre acaba voltando para lá. De culpa ou de raiva, enfim, é o pensamento que ficou marcando aquele momento ruim, né? Mas aí eu fico pensando, assim, que quando a pessoa está muito mal, por exemplo, que a gente estuda na psiquiatria, né? Quando a pessoa está muito mal, não consegue se dar conta, né? Gostaria de entender, tá, o ideal seria superar, né? Mas qual será o momento mesmo, né? Eu acho que é um momento de cada um, né? A gente na teoria fala, eles têm que superar, entender, querer melhorar, mas quando que isso acontece na prática, né? Para cada um desses casos aqui, por exemplo. Eu achei aqui, viu, Paty? Eu só vou tentar contribuir, né, para que a gente repense. É capítulo 8 do Evangelho, segundo o Espiritismo, bem-aventurados que têm puro o coração. Né? Na parte no item 15, ele diz: sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus se viria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. E no item 17, o que ele coloca? Se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Tá? Figura enérgica essa, que seria absurda se tomada ao pé da letra, que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, do mal. Arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quero dizer também que para o homem mais vale ter cortado uma das mãos
antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado de vista antes de lhe servir os olhos para conceber maus pensamentos. Isso é bem importante, né? Porque isso é a questão da gente realmente policiar pensamento, né? E quem nós, no dia a dia, não temos maus pensamentos, né? E ele coloca aqui como escândalo, né? E até coloca, Jesus diz, melhor que atire, corte a mão, que venha com uma mão, uma nova encarnação, né? E fazer o bem, do que tu ter as duas mãos e agir, fazer para o mal, ter atitudes do mal, né? Então, acho que isso é muito importante. A gente está botando ali, ó, não pensar o mal implica desenvolver bons hábitos em vários planos de rotina. Ela está colocando ali, mas eu acho que é importante para a gente repensar, né, Paty? Uhum. Depois até eu vou reler esse capítulo 8. Isso. E tem Importante 15 e 17. Eu boto lá no grupo depois para nós. Tá. E reparando em nossa perplexidade, o Silas acrescentou: recordemos ainda o pensamento atuando à feição de onda, com velocidade muito superior à da luz. E lembremos-nos de que toda a mente é dínamo gerador de força criativa. Ora, sabendo que o bem é expansão da luz e que o mal é condenação da sombra, quando nos transviamos na crueldade para com os outros, nossos pensamentos, ondas de energia sutil, de passagem pelos lugares e criaturas, situações e coisas que nos afetam a memória, agem e reagem sobre si mesmos, em circuito fechado, e trazem-nos assim de volta às sensações desagradáveis, auridas ao contato de nossas obras infelizes. Estudamos 3 tipos de almas que deixaram na existência última somente quadros tristes e lamentáveis, nos quais não dispõem de atenuantes que lhe empalideçam as faltas indiscutíveis. Os filhos do nosso amigo que sofre a fixação de usura não receberam dele quaisquer recursos de educação dignificante que os habilitem a ajudá-lo, quando visitados pelas ondas do pensamento paternal, que voltam ao centro de origem carregadas pelos princípios mentais de ódio e egoísmo dos jovens litigantes. Nosso irmão que padece a fixação de remorso, não tendo expiado nos cárceres da justiça humana o crime que perpetrou deliberadamente, recolhe de retorno as ondas de pensamento que emite, sem qualquer auxílio que lhe amenize o arrependimento doloroso. E o nosso companheiro, que se detém no vício, reabsorve as ondas do seu próprio campo mental, acumuladas de fatores deprimentes, que a elas se incorporam nos lugares por onde passam, restituídas a ele mesmo com multiplicados elementos de corrupção. Eu acho aqui, fazendo um resumo disso, né, Paty? Acho que a gente tem que lembrar que, então, se, na verdade, esses 3 espíritos encarcerados, na verdade, dentro deles mesmos, eles não conseguiram, né, o que a Raquel, acho que comentou ali, olhar para dentro e conseguir melhorar, entendeu? São espíritos, na verdade, em guerra interna, né? O Alberto Almeida, eu sugiro para vocês até, se puderem assistir, que ele fala sobre guerra, e eu achei muito interessante que ele coloca, que ele diz assim, todo mundo está preocupado com a guerra na Ucrânia, não, muito que bem, todos estamos, mas quantas guerras internas nós também temos, né? E falou, porque eu acho que também isso, né? Então, esses 3 espíritos, na verdade, não conseguiram melhorar, não conseguiram se dar conta. Então, a impressão que eu tive é que essas pessoas vão ficar, né, em sofrimento ainda. Eu não sei a impressão que eu fiquei. Como é que tu ficou com a ideia disso, Paty? Eu acho que aqui tem a resposta para o que eu estava me perguntando, a partir de que momento eles começam a melhorar, né? E aqui eu achei interessante, e me lembrei também do nosso lar, né, a outra obra,
que aqui falou que aquele pai que está com ódio dos filhos que roubaram dele, não promoveu para esses filhos uma educação dignificante, que habilitem, que esse fato dele ter educado melhor, talvez, os filhos, poderia ser um fato que desse créditos assim para ele ser ajudado. Será que é isso? Então, aí, se a pessoa tem fatos na vida que atenuam aqueles erros cometidos, esse espírito teria créditos e teria mais ajuda dos espíritos benfeitores com energia para que ele possa restituir o bom pensamento? Alessandra quer falar ali, pode falar, Alessandra. Posso falar, Verinha? A Alessandra fala primeiro ali, que ela está com a mãozinha. Alessandra, está com o microfone, Tá. depois tu fala. Tá, Aqui, ó. eu- Já está Não, na eu- fila. Eu estava lembrando de um filme que eu assisti sobre a Madre Teresa de Calcutá, em que ela tem um menino, né, que ela recolhe da rua, um menino que tinha sido abandonado pela família, né? E esse menino, enfim, depois de um tempo, né, fica adulto e volta para a vida normal do dia a dia ali e acaba cometendo um crime, né, um crime de assassinato num roubo que ele cometeu, né? E aí a Madre Teresa tinha muito carinho por esse rapaz, né, já que ela conheceu ele quando criança e o acolheu, né, e o ensinou muitas coisas. Mas ele era um espírito assim bastante comprometido, assim, um espírito assim que trazia ainda muitas dificuldades, né, nele mesmo. Só esse processo de estar perto dela não foi suficiente para que ele não cometesse esse crime. E ele tinha, mesmo assim, com todo aquele endurecimento do coração dele, ele tinha muito carinho, né, pela Madre Teresa, né, que o tinha acolhido, que o tinha tratado de forma maternal. E esse rapaz, e ela sempre, quando o encontrava, tentava fazer com que ele se entregasse para a polícia, né? Porque o crime que ele tinha cometido tinha passado desapercebido, não conseguiram provar, né, quem era o culpado ali do assassinato daquela pessoa. E ela sempre incentivava que ele fosse lá, que ele dissesse que tinha sido ele. E claro, né, óbvio que ele demorou demais, né, para se dar conta de que aquela realmente era a melhor solução. E agora, olhando, né, ali essa passagem do livro, eu me lembrei disso, né, o quanto é importante também que a pessoa na Terra se dê de conta dos seus erros e acabe... Se ele tivesse... no final do filme, ele realmente acaba fazendo isso. Bem no finalzinho do filme, ele acaba indo se entregando, né? E com isso, com certeza, ele vai chegar do outro lado com a sua consciência muito mais abrandada, né? Então, às vezes, o sofrimento que a pessoa sofre aqui na Terra vai ajudar a que, no outro lado, a gente chegue com a consciência mais tranquila. Então, e ali ele fala, né? Fala ali do remorso do crime, né? Que não tinha sido espiado nos cárceres da Terra. Isso. Né? Uhum. E a outra coisa que a Paty estava falando ali dos filhos era isso, né? Que eu entendo assim, que aqueles filhos nunca tiveram assim, um exemplo, né, dos pais dentro de casa, né? Aquele pai só se preocupava com a usura, né? Com fazer fortunas e deixar ali para os filhos aquela fazenda, aquelas posses que ele tinha, mas nunca se preocupou em dar nenhum tipo de consolo moral, de apresentar Deus para esses filhos, né? E depois, na hora que os filhos se viram contra o pai e o matam para ficar ali com a fortuna, né? Ele se sente ofendido, se sente magoado por tudo que aconteceu, mas, na verdade, ele nunca deu recurso moral nenhum, né? Para aqueles filhos.
Eu acho que é isso. E eu acho ali o que a Paty estava falando no início, quando que esses espíritos acabam melhorando, é só quando eles realmente começam a se arrepender de fato. Enquanto eles não se arrependerem de fato do que cometeram e tentar, então, através desse sofrimento, né, procurar uma saída, isso não vai acontecer, vai ser muito lento, né, para que eles deem por conta. E precisa de muito, às vezes, muito tempo de sofrimento para que eles consigam, assim, agir, porque eles são espíritos muito empedernidos no mal, né? Uhum. São espíritos que, por vezes, até se comprazem no mal. Então, enquanto isso acontecer, óbvio que não vai acontecer. Esse despertamento tem que ser lento, né? Eu acho que é muito lento. São espíritos muito comprometidos, esses três aí que trata a história ali. Ah, bem Mas lembrado, viu, Alessandra? Como é que é o nome desse filme, só para saber, que eu acho que é importante. Se a gente puder ter oportunidade de ver. Eu não lembro se é no Netflix ou é no Prime, eu acho que é no Prime, eu não estou conseguindo me lembrar, mas é um desses Se dois. lembrar, depois manda para nós, Ali. eu Tá. acho que essa santa não é, acho que não é a Madre Teresa, não é. Não é a Madre Teresa, tem razão. Essa aqui da a Irmã Dulce. Irmã Dulce dos Pobres. É a Essa Irmã mesmo. Irmã Dulce, Eu me até vamos enganei. assistir, então. É bem Isso Ah, bonita. bota lá no grupo até para a gente poder assistir, né? Acho que bem legal, porque cai no que a gente está estudando, né, Alessandra? Irmã Dulce. Muito bonito o filme da Irmã Dulce. Recomendo, é muito bonito. Uma Raquel outra quer coisa falar, né, Raquel? Ah. Pode falar, Raquel. Não, pode falar, Paty, que a gente perde pensamento, pode ir. Tá, não, assim, eu queria comentar que, por exemplo, na obra Nosso Lar, eu achei que André Luiz ali não tinha entendido inicialmente o que estava acontecendo e por que ele estava no umbral, né? Sofrendo daquelas dores, das dores físicas que ele tinha, Sim, que diziam acabaram. que ele era suicida, né? Pois Mas eu é. não me matei. Mas aí teve uma parte que depois foi permitido a ele visitar a família e ele viu os filhos ali, a mulher com outro marido, e os filhos quase nenhum lembrava dele, nem comentava, né, sobre ele, e ele ficou impressionado com aquilo. E ele também não, eu acho que pensando na vida que ele teve, porque o André Luiz foi Oswaldo Cruz, né? Acho que foi, né? Oswaldo Cruz, que se dedicou muito à saúde, né? Então ele fez muitas coisas boas. E eu mesmo questionei, pomba, ele fez tantas coisas boas por tanta gente, né? E por que ele está no umbral? E aí eu pensei, e a gente que não faz quase nada, é certo então que a gente vai para o umbral. Depois eu soube que todo mundo vai mesmo para o umbral. Tá. E aí foi explicado a ele que o principal problema dele, além de ser suicida, mas antes de ser suicida, ele não semeou nada no coração dos filhos, né? Porque ele só se preocupava em trabalhar, em fazer pelos outros, e realmente fez muito, né? Mas a primeira missão, que era os filhos, que ele tinha, que eram responsabilidade dele, que ele deveria ter ajudado a evoluir moralmente, ele não fez, né? Então, eu penso que às vezes a pessoa pode, o espírito tá lá e nem saber por quê, como ele no início não sabia, né? Então, ele, penso, vai se arrepender do quê, se ele acha que não errou nada, né? Sei. Porque nesses casos aqui está claro que eles erraram, mas outros que vão, não, aparentemente, assim, não se percebe, né? Tu quer falar agora, Raquel? Eu estava bem pensando também no Nosso Lar, que, na verdade, o André Luiz, ele passou muito tempo no umbral, né? E ele não sabia, passou anos no umbral e muitas dores, e não conseguia pensar, ele tinha tido muitos vícios, né? Bebida, né? Outros problemas, mas que quando ele começou a despertar e a rezar, que foi que ele começou a rezar, né? E a lembrar da oração que a mãe dele fazia, e eu acho que até intuído por ela mesmo, porque ela, né, pedia ajuda lá em cima para ele, porque, claro, né, ele tinha o amor da mãe, e, né, que tinha cuidado ele, feito tudo por ele, e ela estava num lugar mais evoluído.
mas estava sempre acompanhando e pedindo para acompanharem ele. Mas aí eu lembro que ele começou a rezar e depois ele teve esse espírito que foi buscar ele, né? A mãe intercedeu por ele e que começaram a rezar por ele, né? O doutor, né? Rezando por ele, que ele melhore quando ele estava no hospital. E depois aparecem as pessoas rezando por ele. Então, todo o bem que ele fez, né? Que ela dizia que ele me ajudou tanto, era um paciente. E aí mostram, né? A senhora falando, né? E ele pensando, essa senhora, né? Então, todo bem que semeia vai ajudar, né? O espírito não está, na verdade, ainda não despertou, mas aquilo vai começar a ajudar. Toda a rede, né, que tu ajudou vai também emaranhar e vai te ajudar, né? De uma forma ou outra, né? Tu foi um bom filho, tu ajudou, ou tu tem um amor de mãe, tem qualquer paciente que tu ajudou, qualquer pessoa que tu ajudar, qualquer filho, né? Então, é uma rede, mas eu acho que isso aí ajuda muito a despertar as orações, né? Eu acredito, porque havia direitinho ela rezando por ele, foi muito bonito essa cena, né? Quando ele também já estava lá em cima sendo curado. Ali, Paty, que a Raquel falou, ela meio que respondeu até para ti a tua pergunta. Se a pessoa faz o bem, o fato dela fazer o bem, não diríamos que é abono que o mal que faz, mas seria assim, tipo assim, não sei, uma desculpa ou coisa parecida, não sei se é bem esse o termo, mas ela colocou bem claro que é a maneira que eu também vejo isso. Atenuante, né, Verinha? É um atenuante, falam, esse é o termo, não me vi o termo, é isso aí. Se a pessoa fez o bem, tem inclusive do espírito do próximo, depois que a gente vai ler, né, que fala do espírito também, em que ele teve um atenuante porque ele era muito bom para dois familiares, que está no outro próximo capítulo. Então, por o fato de ele ter sido muito bom, ele teve um atenuante, né, que conseguiu diminuir, na verdade, né, a falta que ele cometeu, né? Tu quer falar, Silvia? Quero, Verinha. Quando a Paty falou, ela referiu o nosso lar, eu já estava querendo falar sobre isso. Duas coisas assim, ó. Quando o André Luiz voltou para a casa dele para ajudar, ele foi fazer uma visita na casa e ele não sabia que ele estava passando por uma prova, mas ele estava passando por uma prova. E ele chegou lá e ele enxergou outro homem deitado na cama dele com a mulher dele. Ele imediatamente, a primeira reação dele foi ter ciúmes. E ele foi transportado direto para o umbral. Ele saiu direto e já apareceu toda aquela cena do umbral de novo. Nesse momento, ele pede socorro para Elísia, eu acho, não, Elísia era o que cuidava, aquela senhora que era uma técnica de enfermagem, uma auxiliar lá da enfermagem, no que ele começou lá. E ela vem ao encontro dele para ajudar. Então, para ver como o pensamento, ele já tinha evoluído no mundo espiritual, a ponto dele ter a benesse de poder visitar a família dele. Mas ele chegou lá, ele teve um sentimento de egoísmo e de inveja, e pá, ele foi direto para o lugar onde ele estava antes. E outra coisa também com relação a ele, logo que ele desencarnou e que ele estava lá, que ele chegou naquele lugar onde iam mostrar as pessoas que oravam por ele, a única pessoa que tinha orado por ele era aquela senhora. Nem a família dele, ninguém, nem os filhos. E justamente uma senhora que ele atendia o marido de muita má vontade. Ele deixava ela e o marido esperando horas no consultório para serem os últimos a ser atendidos. E quando a secretária dele falava, dizia, ainda tem a fulana. Ele fazia aquela menção de que saco, eu ainda tenho que atender isso. E lá, quando ele chegou, o susto que ele levou, que ele viu que a única pessoa que tinha rezado por ele era justamente aquela. Então, claro, cada um vê, quando a gente vê um filme, cada um tem uma absorção, né? Eu entendi dessa forma. Não foi a mesma, às vezes, de repente, que outros viram, mas foi coisa que me lembrou quando tu falou em vigiar os pensamentos. Tu pode estar do lado de lá, evoluída, bateu o egoísmo, bateu o ciúme, bateu a inveja, pum, tu dá uma escorregada e tu vai pro saco de novo. Então, meu Deus do céu, a gente meros mortais, tropeçando toda hora, e, nossa, vamos fazer uma retirada lá no banco. Silvia, a gente vai muita vez para o umbral, vai ser complicado. Vai e volta, vai ser um bilíngue.
vai, quando vem volta de novo, e assim vamos A indo. gente está indo todo dia, né, Verinha? A gente É. tá indo todo dia. E volta. A gente, bem lembrado, quantas vezes no dia a dia a gente vai, só não se dá conta. Vai e volta sem se dar conta, né? Mas bem lembrado, sabe, Silvia, que eu não estava me lembrando disso. Eu assisti vários ao teatro, agora não estou me lembrando o artista, Paulo César Pereira, acho que fez, que ele trabalhou no Nosso Lar, e ele retratou muito, mas eu não me lembro dessa parte aí. É muito interessante, sabe, quando tu vê isso representado em teatro, acho que tu consegue captar mais, né? Na verdade, a obra em si, né? E eu me lembro que ele ficou muito tempo no Umbral, mas não me lembrava disso, né? Agora, que interessante isso, né? Que a gente repense, como bem dito ali a Raquel, quantas vezes a gente vai e volta, né? Ele foi para lá porque ele foi promíscuo, ele bebeu, ele fumou, ele foi egoísta, ele teve o câncer que ele teve, fez parte do comportamento. E isso vem aquele encontro que diz assim, nem todos os que são inteligentes, onde a moral e o desenvolvimento, a espiritualidade, a leveza do ser, a inteligência não está batendo com a moral. Entendeu? Ele pode ter feito o que ele fez, mas moralmente ele ainda estava aqui embaixo. Se não me engano, foram 7 anos terrenos que ele passou no Umbral, se não me engano. Eu acho que foi mais ou menos isso. O Nosso Lar de novo. Mas tem agora uma nova obra que foi reescrita, gente, que eu estou lendo pela Marlene Nobre, que ela tinha, ainda em vida, ela escreveu esse livro muito legal, que ela faz toda uma análise do Nosso Lar. Ela faz uma reedição dessa obra. Eu vou pegar o nome direitinho, depois eu passo para vocês. Acho que a Alessandra quer falar alguma coisa. Ele pode falar, Alessandra. Não, eu só ia dizer, né, que às vezes os verdadeiros heróis, né, do outro lado, aqueles que vão chegar melhor lá do outro lado, né, que são espíritos assim, que a gente não dava nada por eles aqui, que são as pessoas às vezes mais simples que passam desapercebidas perto de nós, né, porque estão fazendo funções às vezes assim tidas por muitos como uma função subalterna, uma função de menor importância, né? São uma faxineira, são uma pessoa assim, uma pessoa com pouca ilustração ou com pouco conhecimento, mas que tem uma moral muito grande, né? Então isso daí é o mais importante, né? Ele fez muito, claro que ele teve méritos ali científicos e importantíssimos, mas moralmente, às vezes, uma outra criatura que passou por ele tinha um crescimento espiritual muito maior, né? Eu acho que isso aí a gente tem que lembrar. Jesus mesmo já dizia, né, que ele não veio, quando ele fala, né, dessa parte ali dos humildes, né, dos simples, né? Então isso aí é bem importante a gente lembrar também. Quando estavam comentando do André Luiz, né? Isso é bem lembrado, Alessandra, no capítulo fala sobre os humildes e os orgulhosos, né? De que os humildes, na verdade, que eles precisam se tornar pobres de espírito e principalmente se tornar criança. Claro, por uma questão de ele conseguir ascender e se permitir melhorar, né? De que a gente possa entrar no reino do céu crianças, para que a gente possa melhorar e crescer ao longo disso. E isso lembra uma coisa bem importante, né? Quantos de nós, e a gente vê, a gente tem pessoas conhecidas, né, gente? Que às vezes as pessoas valorizam assim, só a alta classe social, né? E é bem isso, né, Alessandra? Eu penso exatamente isso. E as pessoas humildes são um grande exemplo para todos nós, né? E lembrando que humilde, né? E se a gente for ler isso bem no Evangelho, na verdade, humilde, quando a gente diz que é humilde, quando eu fui ler isso, eu sempre dizia assim, né? Com a minha simplicidade, não, mas eu acho que eu sou uma pessoa humilde. Quando tu diz que eu estou humilde, tu não é humilde, porque humilde nem se dá conta que é humilde, né? Então, eu descobri que eu não era humilde coisíssima nenhuma. Então, é para a gente repensar também nisso, né? Humilde é aquele que nem sabe que é humilde, né? A pessoa é tão simples. Quando tu acha que tu é, não, então tu não é, né? E deixa bem claro isso no Evangelho. Então, eu acho que essa questão é importante. E isso, né, Alessandra, que tu falou das pessoas
como a gente se depara no dia a dia de pessoas assim humildes, entre aspas, assim, de pessoas, né, que estão realmente, né, eu vejo isso muito lá na faculdade, e como a gente aprende com essas pessoas. É uma grandiosidade essas aulas, né? Não eu acho que tem é a por ver aí. com riqueza ou com pobreza, né? E sim com riqueza espiritual. A humildade é só riqueza espiritual. Na verdade, são espíritos puros. Esse é o termo, na Não verdade. tem nada a né? ver com a materialidade, né? Que são espíritos puros, é isso que a gente aprende, que não tem nada, exatamente, não tem nada a ver com Não, isso. não né? puros, não puros, mas são mas que têm um coração, né, mais bondoso, mais, passam por Na sofrimento. verdade, às vezes os mais humildes, quem menos tem é quem mais dá. Lembra o óbito da viúva, quando Jesus falou que ela só tinha aquilo, mas ela deu tudo que ela tinha. Enquanto que outros que muito têm, nada dão. Isso, claro, foi uma questão figurativa, mas o que a gente percebe é que entre a classe econômica mais humilde, existe muito mais doação e Caridade. fraternidade. Eu prefiro dizer fraternidade, porque caridade sempre coloca, às vezes, alguém num nível diferente do outro. Caridade é aquele que não pode e faz a caridade aquele quem pode. Não, a questão não é, para mim, caridade, é fraternidade, sabe? Porque o fraterno é uma troca no mesmo nível. E a caridade, para mim, parece ser uma coisa de cima que vai para baixo, né? Eu tenho mais, eu te dou. Não é isso. Quando a gente vem para cá para evoluir, a gente vem para evoluir no sentido da fraternidade. Eu até, para mim, tenho que não é fora da caridade que não há salvação. Para mim, é fora da fraternidade que não há salvação nem evolução. É o que eu penso do que eu já aprendi até agora. Posso estar bem errado. Perfeito. Tá mudo, Silvia, tá mudo. Eu posso estar bem errada, entendeu? Mas até agora, o que eu das poucas coisas que eu já consegui ler, eu acho que tem muito mais a ver com ser fraterno do que ser caridoso. Eu acho que está perfeito. Lembrando que humildade nada tem a ver com os bens materiais, né? Existem pessoas muito pobres, extremamente orgulhosas, assim como existem pessoas que têm posses e são extremamente humildes, né? Não eu tem vou dizer nada... uma coisa para vocês. Eu tive um jardineiro por 16 anos. Esse homem, ele foi a pessoa mais humilde que eu conheci na minha vida. Ele tinha um dom com as flores, com os jardins, que era tudo que ele colocava a mão, ele era o meu jardineiro, né? E às vezes a gente pensa, jardineiro, né? Tá num nível material, a gente contrata o serviço dele. Só que esse senhor, ele vendeu um carrinho que ele tinha para construir uma caixa d'água, colocou 3 caixas d'água no bairro, na casa onde ele morava, para fornecer água, porque eles chegavam a ficar 60 dias sem água na redondeza, e mandou fazer um poço artesiano. Aí eu fico pensando, ele se desfez do carro, que era ele precisava desse carro para trazer as coisas, ele trazia todo o material dele dentro do carro. Ele comprou um carro bem menor, bem em menores condições, para ele poder fazer isso para ajudar os vizinhos. Pensa, o dia que ele morreu foi como se eu fiquei extremamente triste por mim, a passagem dele, porque para ele, assim, ó, essa é uma pessoa que eu tenho certeza que é um exemplo daquele de Cristo, sabe? Que aqui no mundo ele pode ter passado desapercebido por muitas pessoas, mas ele fez coisas grandiosas no dia a dia para onde ele vivia, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Se todas as pessoas agissem como ele agiu, nós íamos ter uma sociedade diferente, sem sombra de dúvida. Ele foi uma lição para mim. E a gente vê exemplos diários disso, né? Sabe que à tardinha fui ver um paciente meu internado lá no hospital da linha de pronto-socorro. Vocês devem conhecer o pessoal que está ali no hospital, a Alessandra, ali, o pessoal ali, você não sei se conhece lá na Unimed, a Raquel se conhece, que é o Júlio Moura, aquele que é aposentado, que é o funcionário aposentado da Receita.
Silvia, tu não tem noção, ele ajuda, assim, ele ganha muito bem, ele é aposentado, e ele compra o material e literalmente ele bota a mão na massa. Encontrei ele hoje, tardinho, me pegou, ficamos conversando, ele ajudou a construir ali toda a casa da gestante, saiu até no jornal esse dia. Então eu olho para ele assim, quando eu vejo isso é fazer o bem, né, Silvia? Quando eu vejo, encontrei ele hoje, eu disse isso para ele é muito meu amigo. Ai, Júlio, quando eu vejo, me sinto vergonha que eu acho que eu faço alguma coisa. Tu é um grande professor para mim. Gente, Natal, Ano Novo. Eu me lembro que no ano passado, os frios horroroso, a Alessandra lá no hospital, ele estava lá trabalhando, literalmente botando a mão na massa, entendeu? Ele comprava material, gente, eu ficava assim, eu digo, meu Deus, quando é que eu vou conseguir ser assim? Então, é esses exemplos que a gente precisa se inspirar, né? A gente faz tão pouco, né? A gente acha que faz uma grande coisa. E muitas das vezes a gente acha que ajudar alguém é tu dar um dinheiro lá, uma esmola para o mendigo, né? E tu vê o cara está dedicando o tempo dele. Sabe, ele me contou a história, na verdade, ele tinha um companheiro, perdeu o companheiro, né? Ele colocou como perder, né? Desencarnou, que eles moravam juntos. E ele disse, eu ressignifiquei a minha vida. Tu imagina aí, preenche todo, tu vê que exemplo grandioso que a gente tem, né? Ele é um grande exemplo para mim, viu? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a repensar do que eu posso fazer no meu meio, né? E outra coisa com relação à caridade, a caridade não é eu dar aquilo que me tem sobrando. A caridade verdadeira é quando eu divido até o que eu não tenho. Entendeu? Se a gente acha que vai sobrar um dinheiro, eu vou... Não, é quando eu não tenho dinheiro e alguém precisa, não é dinheiro, comida, roupa, e eu divido o pouco que eu tenho. Isso sim, para mim, é verdadeira caridade, sabe? Porque se está sobrando, não vai me fazer falta. É isso aí. Né? Olha quanta discussão aí, Paty, do nosso capítulo aí hoje, hein, Paty? Rendeu. Rendeu. Mas é que tá, acho que bem interessante esse capítulo, né? Muito interessante. Paty, adorei te encontrar aqui. Fazia tempo que eu não te via. Não sei se tu lembra de mim. Claro que lembro, sim. Lá das tuas escolas. Bem legal. Eu estava vendo aqui a diferença entre fraternidade e caridade, né? Então, e fiquei pensando que talvez fosse melhor, né, falar em fraternidade como um degrau para a evolução moral. Aí estava lendo aqui, ó, fraternidade é um conceito filosófico profundamente ligado às ideias de liberdade e igualdade, e com as quais forma o tripé que caracterizou grande parte do pensamento revolucionário francês, né? Aí depois diz assim, laço de parentesco entre irmãos, irmandade, união, afeto de irmão para irmão. Aí, caridade já... Peraí, caridade. Acho que caridade é mais completo, ó. Caridade, bondade, benevolência, generosidade, compaixão, ato de beneficência. É a doação voluntária de ajuda aos necessitados. Eu acho que não precisa ser material, né? Pode ser de bondade, né? Mas eu acho que a sociedade ainda entende muito a caridade como uma coisa material. Entende? Eu acho que está intrínseco isso, é uma questão antropológica, sei lá, além de filosófica, está na cultura. Acho que para a sociedade, caridade muitas vezes é marketing, né? Porque acho que a Alessandra quer falar lá também, depois ali. Eu ia completar, porque a verdadeira caridade, né, compõe a indulgência, a benevolência e o perdão das ofensas. Por isso que ela é mais completa, né? Então, por isso que é fora da caridade não há salvação. Né? Ela é benevolência, que aí vem essa parte da caridade material, mas também é indulgência, né? E também é perdão das ofensas. Então, é muito maior do que a gente pode pensar, imaginar. Né? Lícia, pode falar, Lícia. Mais ou menos o que a Alessandra falou, muitas vezes é um olhar, um abraço, né? Um carinho. Mas o que a Alessandra falou é bem mais complexo.
Acho que é isso. Bem interessante esses conceitos, né, Paty? É, bem mesmo. Olha, E outra coisa que eu queria falar é que, não sei se vocês sabem que já vão filmar o segundo Nosso Lar, né? Nosso Lar 2 tá para ser. Acho que vai ser bom também da gente ver. Aliás, tem atores que trabalharam nesses filmes espíritas que depois que não eram e acabaram se voltando, né, ao espiritismo. É baseado nos Mensageiros, né? O livro dos Uhum. Mensageiros. Acho que vai ser bem bonito. Bom, posso continuar esse eu capítulo? acho, vou fazer uma proposta aqui, Paty, né? Até para a gente, né, estabelecer horário, que isso é importante, né? Todo mundo trabalha, vai trabalhar amanhã, né? Então, já é já quase 22. Eu acho assim, ó, a gente não tem que se preocupar muito em tocar. Eu acho que o objetivo acho que se cumpriu hoje, da gente poder discutir mesmo, né? Que eu acho que foi bem legal, né? Todo mundo participou, acho que foi muito bom. E a gente podia deixar para o próximo, Paty, porque não vai dar tempo da gente ver. Tá. Porque já são 22 horas, até para respeitar o horário, né? Que eu acho que é Uhum. importante isso, né? Claro. O que vocês acham? Acho que é melhor, né, gente? Alessandra, tu pode encerrar para nós, fazer uma oração para nós? Posso sim, posso fazer. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos concedeste de estarmos aqui reunidos em teu nome. Agradecer à espiritualidade amiga que sempre está com nós nas nossas reuniões. Agradecer principalmente ao Dr. Bezerra de Menezes, à doutora Marlene, pelo carinho, pelo amparo que nos concede, e esperando que todos esses ensinamentos se gravem em nós e nos ajudem no nosso crescimento espiritual e dos nossos semelhantes por consequência. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Gente, antes de terminar, eu quero fazer um agradecimento muito especial à Paty, viu, Paty? Estava muito boa a tua condução, viu? Acho que foi bem legal, né? E agradecer a presença de todos vocês, viu, gente? Porque depois de um dia corrido, todo mundo, né, com seus afazeres, né? E todo mundo está aqui, né? E eu acho que foi bem interessante, que todo mundo conseguiu dar sua contribuição, né, gente? Foi bem legal, tá? Muito obrigada, viu, Paty? E aí, daí a gente faz num outro momento, né, gurias? O que vocês acham? Sim, sim. E sim. Uhum. Tá Verinha, bom. e é o próximo reunião para falar do livro? Aí eu combino contigo, seria o dia 3, aí tu segue no outro. Porque o próximo que vai apresentar depois é a Sidéria. Mas eu combino outro horário com ela daí. Tá? Tá. Tava muito bom, viu, Paty? Tava bem legal. Muito obrigada. Obrigada. Olha, a Janine te elogiando aí. Tava muito bom. Obrigada, Gé. Muito obrigada. Boa noite, gente. Gente, estava muito bom compartilhar com vocês. Estava ótimo. Tá? Até mais, então, gente. E depois eu vou botar as atividades do mês ali para vocês. Um beijão, viu? Beijo.